à semelhança de outros fóruns dessa natureza, o que fazemos é um acompanhamento do ponto de vista metodológico até para o aperfeiçoamento das ideias que podem estar apresentadas em forma de redação ou de posse. Convidamos as diferentes instituições de investigação científica, desenvolvimento tecnológico e inovação a abrirem as suas portas para monitorarem e conseguirem colocar um valor agregado a todas essas boas práticas. Também, a nível do Ministério da Ciência e Tecnologia, e dentro daquilo que são os principais documentos reitores, temos também, portanto, preparado uma série de pacotes que vão entrar em ação agora nestes próximos anos para apoiar a internacionalização, portanto, dessas ideias. Quer dizer que, portanto, estarão disponíveis uma série de pacotes que podem permitir que essas ideias evoluam em produtos, em protótipos, tornar, do ponto de vista funcional, portanto, essas ideias. Muitos de vocês já tiveram a oportunidade de ver a sua abreviatura ou siglas estampados por aí sem conseguirem designar. Estou a falar da DNEPP. Qual é então a missão, o objetivo da DNEPP? É a direção que nesse momento está a gerir tudo quanto é ensino técnico profissional no país. Estamos a falar desde as instituições públicas e das instituições privadas. E qual é o objetivo, então, do ensino técnico profissional gerido por esta direção? É formar os nossos jovens, quer para o mercado do trabalho, quer para dar continuidade também às suas formações superiores. Sem medo de errar, estamos aqui a assumir que, nesse preciso momento, temos mais de 100 instituições públicas e mais de 100 instituições privadas a ministrarem cursos ligados ao ensino técnico profissional. Novas instituições estão a ser construídas e, para dar força ao grande desafio que o Executivo angolano lançou, que é o Plano Nacional de Formação de Quadros, o nosso ponto focal neste plano, felizmente, tem dado conta do recado. E nós acreditamos que com essa diversificação que nós queremos hoje da nossa economia, técnicos para as áreas afins estão a ser formados. Vamos agora celebrar a 5ª edição, desenhado de formas a poder ter no seu seio jovens de idade de 14 até 19 anos, uma idade, um segmento extremamente importante quando se pretende fazer alguma modificação na atitude e no pensamento desses jovens. É um projeto que o Ministério da Ciência e Tecnologia o vê como um projeto extremamente parceiro, porque está muito linkado com aquilo que são os grandes objetivos do Executivo, que é o de inserir a ciência, tecnologia e inovação na estratégia de desenvolvimento do país. É um projeto que, portanto, ano tras ano foi melhorado, né? Portanto, e nós nos sentimos muito regozijados por fazer parte desta iniciativa enquanto Ministério da Ciência e Tecnologia e por saber que efetivamente ano tras ano há uma melhoria substancial naquilo que é a qualidade dos projetos apresentados e, portanto, a razão desta minha afirmação é de que Angola conseguiu estar em segundo lugar a nível de concurso continental.